Eu quero ler o texto, 1 Coríntios 15, verso 51. 1 Coríntios 15, verso 51. 1 Coríntios 1, 5, verso 5, 1. A palavra de Deus diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ênfase nessa expressão, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. O título da minha mensagem hoje, da minha breve mensagem, é o seguinte: num piscar de olhos. Num piscar de olhos, ou como a nova versão internacional coloca, num abrir e num fechar de olhos. Algo de repente, algo rápido. Eu vi um estudo que fala que um piscar de olhos, ele leva um décimo de segundo, 0,1 segundos, algo rápido, algo que praticamente você mal consegue perceber a olho nu, a olho humano, algo muito rápido, o agir de Deus. Paulo aqui, ele está falando dos últimos dias, Paulo aqui está falando da volta de Jesus, ele fala de algo que nós cremos, fala sobre o arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento, biblicamente falando, nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Eu creio que é algo que pode acontecer a qualquer momento e iminentemente. Paulo aqui fala que aqueles que estão dormindo, no Novo Testamento não fala que o cristão ele morre, no Novo Testamento usa a expressão que eles estão dormindo. Não que seja um sono literal, mas eles estão com o Senhor, eles estão vivos, porque a nossa vida é eterna. Jesus venceu a morte. A morte só é uma passagem, só é uma transição. Paulo fala que os que estão dormindo vão ir com o Senhor primeiro. Aqui está falando quando nós vamos encontrar Jesus nos ares, que vai ser algo que Jesus vai vir como se fosse um ladrão, de surpresa, de repente. E no abrir e fechar dos olhos, a igreja será arrebatada. Vai ser algo que você mal vai perceber e vai dizer: opa, onde eu estou? O que aconteceu? Estou vendo o Senhor, a glória, está tudo diferente. No abrir e no fechar dos olhos, 0,1 segundos, algo que você não consegue nem perceber. Interessante que Deus, ele não coloca as profecias bíblicas de uma maneira tão clara, não para que a sua curiosidade seja satisfeita. Nós não temos o livro de Apocalipse ali na palavra de Deus para te trazer medo, ou para que você possa conjecturar sobre o que vai ser o futuro, não. Ele coloca as profecias bíblicas para que elas possam ser relevantes para o seu presente, para que elas possam fazer a diferença no seu dia hoje, para que elas possam gerar atitudes no seu dia hoje. E eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo sobre essa profecia dos últimos tempos, algumas aplicações para o dia de hoje, para aquilo que nós estamos enfrentando, para o nosso dia a dia, para aumentar a tua expectativa. E eu quero frisar essa expressão que é o título da minha mensagem: num piscar de olhos. Algo tão poderoso, algo tão transformador. Imagina só, calcula-se que mais de 1 bilhão de pessoas, se eu não me engano 2 bilhões de pessoas na face da terra são cristãos. Se grande parte disso aí for literalmente pessoas que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, realmente pessoas salvas, imagina aí, metade de 2 bilhões, 1 bilhão de pessoas de repente somem na face da terra. Algo que vai ter consequências econômicas, naturais, assim, grotescas.
Se Deus pode fazer algo tão grandioso, tão transformador, num piscar de olhos, o que mais Ele não poderia fazer num piscar de olhos? E quando Paulo fala ali sobre esse arrebatamento, que vai ser num piscar de olhos, ele está falando para gerar uma expectativa em nós para o arrebatamento, para que nós vivamos com essa expectativa num Deus que pode mudar tudo num piscar de olhos. E é isso que eu quero enfatizar nessa manhã, que você possa ter expectativa num Deus que pode fazer o impossível num piscar de olhos. Ele pode transformar sua noite em dia num piscar de olhos. Ele pode fazer o seu milagre acontecer num piscar de olhos, a ponto de você se perguntar o que foi que aconteceu. Ele pode fazer agora, num piscar de olhos. Ele pode fazer o impossível acontecer no abrir e no fechar de olhos. Paulo, ele fala isso para incitar, para gerar essa expectativa no nosso coração. Jamais você pode perder essa expectativa do Deus que pode fazer o impossível acontecer num piscar de olhos. A sua expectativa é completamente intrínseca à tua fé. A fé é certeza daquilo que você não vê. A fé é certeza na sua expectativa. É importante que você sempre tenha essa expectativa, porque a falta dela é prejudicial a você. A falta da expectativa mina e enfraquece a sua fé. E eu não sei se você se lembra, na palavra de Deus, o agir de Deus é conforme a sua fé. Jesus, o Deus encarnado aqui na face da terra, Ele foi em alguns lugares, algumas cidades, e não pôde realizar milagres ali, pela incredulidade das pessoas, pela falta de fé, pela falta de expectativa. Quando você não tem expectativa num Deus que pode mudar a sua situação num piscar de olhos, eu posso te garantir que a sua situação não vai ser transformada num piscar de olhos. Quando você não tem fé que Deus pode mudar, fazer uma reviravolta na sua vida hoje, agora, eu posso te dar a certeza que a tua vida não vai mudar por completo hoje. Por isso que é importante que você tenha essa expectativa. Por isso que é importante que você alimente essa expectativa. Deus pode arrebatar a sua igreja num piscar de olhos. Deus pode mudar a sua sorte num piscar de olhos. Essa pode ser a melhor tarde da sua vida. Essa pode ser a melhor manhã da sua vida, o melhor domingo que você já experimentou. Essa pode ser a melhor semana da tua vida, porque Deus pode fazer o impossível acontecer num piscar de olhos. Ora, deixa eu falar sobre algo que pode acontecer rapidamente também, imediatamente. Coisas ruins também podem acontecer quase que num piscar de olhos, não pode? Eu já experimentei isso na minha vida, quando eu sofri um acidente de carro, em frações de minutos, parece que minha vida virou de pernas para o ar. Parece que tudo que eu tinha já não tinha mais, os meus sonhos já não eram mais sonhos. Em minutos, em segundos. Talvez você, como eu, experimentou isso. Em frações de segundos, o seu chão foi tirado. Aquele acidente não foi causado por Deus, aquilo foi obra do diabo. O meu adversário, o meu inimigo, lógico, teve a permissão de Deus. Mas se um ataque do inimigo pode ser rapidamente assim, imagina o que Deus pode fazer num piscar de olhos. Talvez você, como eu, não experimentou como eu uma situação peculiar, mas algumas semanas atrás, todos nós tivemos esse sentimento. Há poucas semanas atrás, da noite para o dia, o mundo acordou diferente. Não sei se você teve a mesma percepção que eu tive. Você começou a semana com projetos, com coisas para fazer e tal. Talvez você ouviu falar sobre um vírus na China, como já ouviu no passado. E esse negócio nunca tinha chegado aqui.
E da noite para o dia, de repente, tudo fechou. Os eventos esportivos foram adiados, os eventos aí de grande proporção foram adiados. De repente você tem que ficar em casa, de repente você tem que deixar aí o seu ente querido aí de 80, de 70 anos sozinho aí na casa dele, na casa dela. Imediatamente parece que o mundo virou de pernas para o ar, algo sem precedentes. Você vê imagens na Europa, as coisas estão pior, nos Estados Unidos pior, lá na Ásia também está acontecendo isso. De repente o mundo todo virou de pernas para o ar, e não só tem que lidar com a doença, mas com um pânico generalizado sobre a doença. Eu garanto que o mais pessimista dos seres humanos não preveu que em abril de 2020 nós estaríamos assim. Quando que em janeiro, muita gente falando que o mês de janeiro foi longo, que o mês de janeiro demorou a acabar, mas ninguém previa em janeiro que em abril o mundo todo estaria em lockdown. Eu creio que esse vírus não foi obra de Deus. Deus pode ter permitido, porque nada acontece sem a permissão de Deus, mas isso foi obra do diabo. Ele que vem para roubar, matar e destruir. Agora, se por uma ação do inimigo, o mundo virou de pernas para o ar, da noite para o dia, você já pensou o que Deus pode fazer num piscar de olhos? Você já pensou no que Deus pode fazer num abrir e no fechar dos olhos? Se a minha vida foi transformada em frações de minutos, Deus, num piscar de olhos, pode mudar a minha vida para melhor. Deus, num piscar de olhos, pode fazer essa praga cessar. Deus, nessa semana, pode trazer solução para este problema. Deus, hoje, pode curar a sua enfermidade. Deus, num abrir e num fechar de olhos, Ele pode transformar a sua família e transformar de uma vez por todas. Lá no livro de Deuteronômio, a palavra fala que se o inimigo vier por um caminho, ele vai bater em retirada por 7 caminhos. Esse número 7 aqui não é à toa. 7 é o número da perfeição, o número de Deus. 7 é maior do que 1, com certeza. Aqui não está falando de 7 para 1, naturalmente falando, está falando que 7, o número da perfeição, o número de Deus, é incomparavelmente maior do que o número 1. Ou o número do ataque do inimigo, em outras palavras. Se o inimigo veio contra você, até com a permissão de Deus, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão poderoso. O que Deus vai fazer na tua vida também vai ser tão sem precedentes, que o inimigo vai ficar desnorteado e vai fugir por 7 caminhos em nome de Jesus. Se o inimigo veio contra a nossa geração, o que Deus vai fazer na nossa geração vai ser tão grande, tão sem precedentes, que o inimigo vai bater em retirada por 7 caminhos lá para o inferno, que é o lugar dele, em nome de Jesus. Que você tenha essa expectativa. Essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Deus pode mudar tudo, uma reviravolta num piscar de olhos. Mas muitas vezes nós temos a sensação que há uma demora, que nós temos que esperar. Pedro, ele coloca assim: Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus tem um tempo certo para tudo. Eu vi uma pessoa muito querida dizendo que muitas vezes demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Isso é fato. Tem uma semeadura, tem a oração. Você só está me assistindo hoje porque Deus colocou no coração do apóstolo o desejo de levar o evangelho através das comunicações, e já há anos o apóstolo César faz isso. A Bíblia fala que a bênção de Deus se estende até 1000 gerações. Talvez aí o seu tataravô serviu ao Senhor e por causa disso você está sendo abençoado. Jesus está voltando, a gente tem que ter essa expectativa, essa urgência. Ele pode voltar a qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, não abrir e não fechar de olhos. Mas Jesus está voltando desde a igreja primitiva também, isso é fato. Já há 2000 anos. A Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia, então foi pouco mais de 2 dias para Deus. Estamos ainda nos últimos dias.
O que eu quero dizer é que mesmo tendo que enfrentar a espera, mesmo tendo que enfrentar a percepção que a promessa está tardando, está tardia, não perca a sua expectativa. Não perca a sua expectativa. A Bíblia fala: a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é fonte da vida. Se alimenta com a esperança do desejo cumprido. No mesmo contexto, o escritor de Hebreus coloca assim, Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, ele diz assim: não lanceis fora a vossa confiança, ela será ricamente recompensada. Ou seja, confia que Deus sabe o que faz e Ele tem o tempo certo para tudo. Confia que hoje vai ser o melhor domingo da sua vida. Confia que hoje essa praga vai cessar. Mas se não cessar hoje, amanhã confia mais uma vez. Verso 36, o escritor de Hebreus coloca assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Creia que hoje vai ser o melhor domingo da tua vida, mas se acabar o dia e você pensar que teve domingos melhores, amanhã cedo acorda dizendo que amanhã vai ser a melhor segunda-feira da sua vida. Amanhã eles vão achar cura para essa enfermidade, amanhã vão achar vacina, e a vacina vai chegar aqui no Brasil em nome de Jesus. Mas se segunda não for a melhor segunda da tua vida, creia que terça sim vai ser a melhor terça-feira da tua vida em nome de Jesus. Alimenta a sua expectativa, alimenta a palavra de Deus, alimenta o teu coração com a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Eu concluí o texto de Paulo dizendo que graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, a nossa história é história de vitória. A história da igreja sim é uma história de triunfo, a sua história é uma história de vitória. Em Jesus você tem a vitória. Se você não está sentindo vitorioso ainda, é porque a sua história não acabou. Se você não está experimentando vitória ainda, é porque a sua história não acabou. Em todas as coisas você é mais que vencedor por meio daquele que te amou.